certo? Então, professor Gaudêncio, 8h05, aí a gente termina a aula, viu? Tá certo. Quando é 8 horas já vai terminando, aí eu já vou mandando a outra turma, viu? Tá bom. Oi, nada, é porque eu nem pintei os cabelos ainda, minha filha. Eu tô com preguiça com essa chuva. Então, desse me tirou da cama. Eu imagino. Gente, boa aula aí, viu, professor Gaudêncio? Qualquer coisa é só falar, viu? Tá bem. Aí os meninos falam no chat ou no WhatsApp comigo. Tchau, boa aula. Tchau. Tchau, tia Lúcia. Depois a gente conversa. Tchau. Eu também tô sonhando aqui. Tá bom. Tchau. Até amanhã. Até a próxima. Olha, o assunto é sobre placas tectônicas hoje, viu? Sobre o que, professor? Placas tectônicas. As placas tectônicas são aquelas que estão constantes em movimento. Professor, é placas tenitônicas? Tectônicas. T-E-C-T-O-N-I-C-A. Só um minuto. Certo, obrigada. Nada. Então, placas tectônicas. Depois de muito estudo, os cientistas concluíram que a Terra não era contínua, ou seja, não era tudo junto, igual. É tudo próximo da outra. Professor, Diga. você pode repetir? Posso. Olha. O assunto é placas tectônicas. Olha. Depois de muito estudo, os cientistas concluíram que a Terra não era contínua. Existem nela vários blocos que são chamados de placas tectônicas. Que essas placas se encontram no interior da Terra, lá no núcleo, e quando elas se movimentam direto, e quando se batem uma na outra, acontece os abalos sísmicos. Quando chega na parte superior da Terra, vai dar o nome de terremoto. Então, os terremotos é causado pelo o encontro de uma placa com outra. Então, quando ela se choca, há explosão. Aí há os tipos de terra. Ô, professor, você está falando muito rápido. Ó, cientistas descobriram Que a Terra não era contínua. Pera. Existe nela vários blocos. Professor, depois de estudos. Eu vou repetir tudo, olha. Placas tectônicas. Depois de muito estudo, os cientistas concluíram que a Terra não era contínua. Existe nela vários blocos que são chamados de placas tectônicas, certo? A Terra não é o quê? Contínua. Contínua? Sim. Existem nela vários blocos que são chamados de placas tectônicas. Existe nela, né? Existem na Terra vários blocos que são chamados de placas tectônicas. Existe na Terra. Blocos que são chamados de placas tectônicas. A teoria da placa, a teoria da tectônica das placas é o estudo das placas e seus movimentos. Ela constitui a explicação fundamental para a existência dos blocos sísmicos, dos abalos. placa. O que mais? Olha, repetindo um pouco, a teoria da tectônica das placas é o estudo das placas e seus movimentos.
ela constitui a explicação fundamental para a existência dos abalos sísmicos, É o estudo do que, professor? Depois de tectônicas? do estudo das placas. Não, depois de tectônicas é o Até, estudo. repetindo para o senhor, até a teoria da tectônica das placas é o estudo das placas e seus movimentos. Ela constitui a explicação fundamental para a existência dos abalos sísmicos, dos vulcões e das altas cadeias de montanha, certo? Que a teoria das placas é a que faz o estudo para explicar como acontece os tremores de terra, certo? Então, esses blocos, que são as placas tectônicas, estão constantes em movimento no interior da Terra. Quando eles se batem um com o outro, provoca o terremoto. Não, fala de novo, professor. Ó, a teoria da tectônica das placas é o estudo das placas e seus movimentos. Ela constitui a explicação fundamental para a existência dos abalos sísmicos, dos vulcões e das altas cadeias de montanha. Constitui a explicação fundamental para a existência dos abalos sísmicos, dos vulcões e das altas cadeias de montanha. As explicações. Fundamental para a existência dos abalos sísmicos, dos vulcões e das altas cadeias de montanha. Dos abalosismos. Abalos sísmicos que são os tremores de terra, certo? Dos vulcões e das altas cadeias de montanha. E vai explicar como foi formada as montanhas. Abalos sísmicos dos vulcões e das altas cadeias de montanha. Que essas montanhas são formadas a partir do terremoto. Quando há O que mais, professor? vulcões e das altas cadeias de montanha. Das altas Cadeias de montanha. cadeias De montanha. De montanha. montanha. Certo? Então, olha, a litosfera é formada por 12 placas, por diversas placas, são 12. Né? Onde a placa, existe 12 placas no interior da Terra. Essa Terra Calma, professor. A litosfera. é formada por várias placas. E sobre elas 12 placas, né? E se encontram encontram-se os continentes, né? E sobre elas se encontram os continentes. Como você já sabe, que aqui no interior da Terra as placas estão embaixo, e em cima tem os continentes. Quais são os continentes e quantos são? Quais são os continentes? Professor, fala de novo aí, por favor. A litosfera é formada por 12 placas e sobre elas se encontram os continentes e o assoalho e os oceanos. Oceano a gente tem o Índico, o Pacífico, o Atlântico e o glacial. Aí depois de encontram, vem o quê? Encontram os continentes e os oceanos. Os continentes E os oceanos.
Só isso? Sim. Certo? Continuando, né? Então, a litosfera é formada por 12 placas. E sobre elas se encontram os continentes e os assoalhos. Todas as placas são sólidas e flutuam sobre o manto, que é viscoso, né? Que o manto fica no interior da Terra. Pode repetir? Todas as placas são sólidas, quer dizer, bem dura, e flutuam sobre o manto, que é viscoso. Então, no interior da Terra existe o manto. Como a gente viu a aula passada, as camadas da Terra Todas as placas são duras, sólidas. Sólidas, né? Então. Todas as placas são sólidas e flutuam sobre o manto. Então elas estão lá no espaço? Elas estão no interior da Terra, embaixo dos nossos pés. Ah, não. Certo? É no interior da Terra. As camadas da Terra, a superior não tem a litosfera, onde a gente vive. Aí depois vem o manto e depois o núcleo. Então, o núcleo, manto e a litosfera ou a crosta terrestre. Entendi, professor. Desculpa. Nada não, filho. Olha, essas placas se movimentam constantemente e chocam uma sobre a outra. Esses movimentos constituem a causa fundamental de diversos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre, ou seja, que acontece aqui na parte superior da Terra, que é os terremotos, que são os tremores de terra. Aí, o senhor pode repetir da parte, essas placas se movimentam? Esses movimentos constituem a causa fundamental de diversos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Constitui o quê? Os fenômenos constituem a causa fundamental de diversos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Fenômenos, que mais? Que ocorrem na superfície terrestre. Professor, fala do início. Ocorre. Esses movimentos constituem a causa fundamental de diversos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Diversos fenômenos. Depois de fenômenos é o quê? Certo. Então, continuando, né? A formação das altas cadeias de montanha, que se iniciou há 250 milhões de anos e ainda está em processo. Depois de terrestre, que é superfície terrestre. A formação das altas cadeias de montanha. A formação das altas cadeias de montanha. Cadeias de montanha. Que se iniciou. Cabine. Montanha. A formação das altas cadeias de montanha. Eita, peraí, errei aqui um negócio. A formação das altas cadeias de montanha. Montanha. Que se iniciou há 250 milhões de anos. E ainda 250 milhões de anos atrás, 55 milhões de anos. Iniciou há 250 milhões de anos. E ainda está em processo. Pera, E aí, 250 milhões de anos. Vou botar um M assim de milhão. Tá certo. Do início, professor. Milhões. Diga, Ingrid. Fala do início, por favor. A formação das altas cadeias de montanha, que se iniciou há 250 milhões de anos e ainda está em processo. Ou seja, elas ainda estão se movendo, mesmo com a montanha formada, aí, ela ainda está em processo, porque acontece a erosão, o homem desmata e elas ficam
sendo desgastada pela chuva e pelo vento. Professor, você pode repetir da parte dos anos? Posso, aí. A formação das altas cadeias de montanha, que se iniciou há 250 milhões de anos e ainda está em processo. As erupções vulcânicas, né? ainda está em processo. As erupções vulcânicas, os terremotos e os maremotos são os principais. Né? E aí a parte... Processo, vem o quê? Diga. Processo. Os vulcões, os terremotos e os maremotos. Os vulcões, né? Vulcões, terremotos e maremotos são os principais. E são os principais, que são esses processos que sempre acontecem e vai mudando a superfície, não é isso? Vai mudando a formação da Terra. O Brasil, nosso país, se localiza na parte central da placa sul-americana, ou seja, olha, o Brasil está no centro de uma placa, da placa sul-americana, que possui um limite... O Brasil se localiza onde? O Brasil se localiza na parte central da placa sul-americana. Na parte central, né? Da placa sul-americana. Da placa sul, né? Sul-americana. Pera. Sul-americana, certo? Certo, O Brasil se localiza na parte central da placa sul-americana, que possui um limite com a placa Nazca. A placa Nazca, NAZCA, e com a placa... Pode falar de novo a palavra... Placa Nazca é NAZCA. ZCA, né? E com a placa africana. Quer dizer, o Brasil se localiza na placa sul-americana e tem o limite com a placa Nazca e a africana. Certo? Então, fala do início, por favor. Vou falar. Ó. O Brasil se localiza na parte central da placa sul-americana, que possui um limite com a placa Nazca e com a placa africana. Certo? Então, o Brasil está no meio de uma placa. Por isso, a gente aqui no Brasil não tem terremoto. Às vezes acontece só uns tremores de terra, porque só dá o país que atinge o terremoto é onde ele está localizado entre duas placas. Mas o Brasil está no meio da placa. Professor, que possui um limite com placa... Nazca e com a placa africana. NAZCA e com a placa africana. Limite com a placa Nazca, que é NAZCA, e com a placa africana. Aí depois de africana. Pronto, eu vou continuar ainda, viu? Daí, ó. Abalo sísmico. O que são abalos sísmicos? São tremores de terra, são provocados pelo movimento das placas tectônicas. Abalo civil, Sísmicos. São tremores de terra. Que são três luzes, né? São tremores de terra. Peraí. Temores, né? Tremores. De terra, né? Que são provocados pela movimentação das placas tectônicas.
Pera, que são provocados provocados pelo movimento das placas tectônicas. movimento Das da placas, placa. das placas tectônicas. Pera. Tectônicas, né? O nome? É. Aí, pronto. Aí, olha, quando esse tremor ocorre em terra, é chamado de terremoto. Quando esse tremor ocorre em terra, é chamado de terremoto. Repete só mais uma vez. Quando esse tremor ocorre em terra, é chamado de terremoto. Ocorre em terra. É chamado de terremoto. É chamado De terremoto. de terremoto. Quando se dá no fundo do mar, é chamado. Quando se dá no fundo do mar, Ah, quando se dá, né? no fundo do mar, é chamado de maremotos. Do fundo do mar. É chamado de maremotos. É chamado De maremotos. maré. Tem um acento nessa palavra? Não, tem não. Maremoto. É junto? Maremoto? Sim. Maremoto. Que provoca grandes ondas, né? Quando o tsunami, né? Grandes ondas. Quando é dentro do mar, acontece o tsunami, né? As grandes ondas. Que provoca um tsunami, né? É, grandes ondas, que dá o nome de tsunami, né? Que você sabe que só aí acontece no interior da Terra. Tsunami é com C ou com S? É com S. Ah, certo. Tsunami. Ó, o aparelho que mede os abalos sísmicos é o sismógrafo. O aparelho que mede os abalos sísmicos é o sismógrafo. O aparelho Que acontece, quem mede o abalo sísmico é o sismógrafo. que acontece, né? É o aparelho que mede os abalos sísmicos é o sismógrafo. S-I-S-M-O-G-R-A-F-O. Sismo. Sismógrafo. S-I-S-M-O-G-R-A-F-O. Sismógrafo. Sismo. Tem acento não, né? Diga. Oi? Tem acento? Tem não, tem não. Aí, o vulcanismo é o conjunto de processos que provoca a subida do magma, localizado abaixo da litosfera. Ele faz o quê? Vulcanismo é o conjunto de processos que provoca a subida do magma, localizado abaixo da litosfera. Abaixo da litosfera até a superfície. É o conjunto de quê? De processos que provoca a subida do magma, localizado abaixo da litosfera até a superfície. De processos Sim, de processo que provoca a subida do magma, localizado abaixo da litosfera até a superfície. que Provoca a subida do magma, localizado abaixo da litosfera até a superfície. a subida do quê? A subida do magma,
localizada abaixo da litosfera até a superfície. A subida do Magna, né? O nome? É. A subida do magma localizada abaixo da litosfera até a superfície. Localizada abaixo da litrosfera. Até a superfície. Certo? Então, olha. Certo? Então, Depois de litrosfera e em cima do quê? abaixo da litosfera até a superfície. Quer dizer, começa no interior da Terra até a parte superior. Vem de baixo para cima, até na parte superior. Certo? Então, vocês já copiaram aí tudo e já, né? Agora eu vou iniciar, vou começar tudo de novo para repetir tudo de uma vez agora, viu? Então, Certo, pode ir. ó, placa tectônica, que como vocês sabem é o título do assunto, né? O nome da aula. Quando você já viu a aula passada, foi as formas da Terra, a estrutura da Terra, as camadas da Terra. Hoje é as placas tectônicas. Então você coloca aí no terceiro bimestre, começando, que foi no dia 2, até hoje, que é as próximas atividades e prova vai ser o assunto da aula passada e de hoje. Então, se a gente voltar, como está falando, depois do dia 16, na próxima semana, aí já vai ser os assuntos das provas, dos testes, teste e prova. Meu Deus. Né? Ninguém, até agora, se for voltar, então, terça-feira, a gente está na escola, não é isso? É, se for. Havendo. Vai, professor, para aula híbrida? Vou. Eu também vou. Aí, presencial é melhor ainda, né? A aula híbrida é tipo algumas vezes presencial e algumas vezes online. É. A gente fica um dia na presente e outro online, não é isso? É, Então, amanhã eu faço isso. Amanhã na outra escola eu dou híbrido, presencial e online. Lá no Zé Américo. entendi. Placas tectônicas. Depois de muito estudo, os cientistas concluíram que a Terra não era contínua. Existem nela vários blocos que são chamados de placas tectônicas. A teoria da tectônica de placas é o estudo das placas e seus movimentos. Ela constitui a explicação fundamental para a existência dos abalos sísmicos, dos vulcões e das altas cadeias de montanha. Ou seja, o estudo que estuda os abalos sísmicos é uma teoria de placas, se dá o nome, né? Então, há muito tempo, havia estudando como era a Terra. Aí, depois de vários estudos, os cientistas concluíram que a Terra não era contínua, não era tudo junto assim. Havia uma separação delas. E no interior dela existiam as placas, existiam os blocos, que esses blocos davam o nome de placas tectônicas. E eles estão em constante movimento. Quando eles se chocam uma com a outra, aí vai chamar de abalo sísmico. Quando chega na parte superior da Terra, ele chega a dar o terremoto. Tem só os tremores de terra que não atinge a superfície. Quando eles atingem a superfície, vai dar o nome de terremoto. Sendo dentro dos oceanos, dentro do mar, dá o nome de maremoto.
e às vezes só acontece só os tremores de terra, mas não chega a atingir a parte superior, que são os tremores de terra, dá o nome só os abalos sísmicos. Então, a litosfera, que é a parte superior, é formada por diversas placas, onde são 12 placas, e sobre elas se encontram os continentes e os oceanos, os assoalhos dos oceanos. Então, eu perguntei para vocês quais são os continentes, né? Na aula passada, quais são os continentes? A gente tem América, Ásia, África e Antártida, Europa e Oceania. Os oceanos, a gente tem o Oceano Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Oceano Ártico, né? Glacial Ártico, são os 4 oceanos: Ártico, Índico, Pacífico e Atlântico. Todas as placas são sólidas, né? Resistentes, são sólidas, e flutuam sobre o manto, que é viscoso, que é através do manto onde vai sair, onde vem o magma, a pasta que vai ser um pouco meio pastoso, como a gente vê quando acontece o terremoto. Essas placas se movimentam constantemente e chocam uma sobre outra. Aí, quando elas estão sempre em movimento na Terra, há a explosão, que a gente vai chamar do terremoto, onde tem uma temperatura de 100 graus ou mais. Esses movimentos constituem a causa fundamental de diversos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Que esses tremores de terra atingem a parte no interior da Terra e atingem a parte superior da Terra, que é a litosfera onde a gente vive. A formação das altas cadeias de montanha, que se iniciou há 250 milhões de anos e ainda está em processo. As erupções vulcânicas, os terremotos e os maremotos são os principais, os fenômenos que acontecem, que é os maremotos, terremoto e o vulcão, que já são provocados com o interior da Terra. O Brasil se localiza na parte central da placa sul-americana, que possui um limite com a placa Nazca e com a placa africana. Então, o Brasil está no centro da placa sul-americana e se limita com a Nazca e a placa africana. Então, o que se comenta é que o Brasil não acontece os tremores de terra porque a gente está no meio da placa. Está localizado no meio da placa. Então, não acontece os tremores de terra, os abalos sísmicos. E só vai acontecer aonde você está em um encontro de 2 placas. Mas como o Brasil está no centro, então não acontece isso, os tremores de terra. Abalos sísmicos são tremores de terra que são provocados pela movimentação das placas tectônicas ou por acomodação de camadas subterrâneas do solo, certo? As placas estão na parte interna da Terra, subterrânea, e essas placas se movimentam, e quando elas se chocam uma com outra, a Terra treme. Aí vai dar, quando ocorre na Terra, é chamado de terremoto. Quando é no mar, é chamado de maremotos. O aparelho que mede os abalos sísmicos é o sismógrafo. O vulcanismo é o conjunto de processos que provoca a subida do magma localizado abaixo da litosfera até a superfície, né? Então, daí é como são chamados a superfície da Terra ali. Oi? Diga. Nada, não. Certo. Então,
O terremoto é provocado com o encontro das duas placas, quando uma placa se choca uma com a outra. Quando acontece na Terra, é chamado de terremoto. Quando é chamado dentro do mar, é chamado de maremoto. Então, as placas tectônicas estão sempre movimentando. E quando elas se batem uma da outra, dá o nome de... acontece a explosão, os tremores de terra. Dentro dos oceanos, é chamado de maremoto. Na parte da terra, é terremoto. O aparelho que mede os abalos sísmicos dá o nome de sismógrafo, que ele é um aparelho que fica em um determinado local de um país e, quando há o tremor de terra, eles botam na escala Richter, como você já deve ter visto em televisão e jornal. Certo? Tem alguma pergunta a fazer, algum de vocês? Não. Não, senhor professor. Diga. Não tem nenhuma pergunta, não. Certo. Então, placas tectônicas. Depois de muito tempo, de muito estudo, foi que os cientistas concluíram que a Terra não era contínua. De muito estudo, eles concluíram que a Terra não era contínua, que a Terra era formada por blocos, que esses blocos são chamados de placas tectônicas, certo? Então, depois de muitas experiências, de muitos estudos, eles chegaram à conclusão que a Terra não era toda junta aí, não era contínua, era formada por uns blocos. Esses blocos haviam uma separação entre um e outro. Esses blocos, quando se chocam, são chamadas placas tectônicas, que quando se chocam uma com o outro, acontecem os tremores de terra. E eles estão em constante movimento. A teoria da tectônica das placas é o estudo das placas e seus movimentos. Ela constitui a explicação fundamental para a existência dos abalos sísmicos, dos vulcões e das altas cadeias de montanha. Certo? Então, depois de muito estudo, os cientistas concluíram que a Terra não era contínua. Existem nela vários blocos que são chamados de placas tectônicas. A teoria da tectônica de placas é o estudo das placas e seus movimentos. Ela constitui a explicação fundamental para a existência dos abalos sísmicos, dos vulcões e das altas cadeias de montanha. Certo? Então, esses abalos sísmicos... A litosfera é formada por 12 placas que está sobre os continentes e os oceanos. Então, essas placas, em cima delas ficam os continentes e os oceanos. Certo? Então, esses oceanos, que são Atlântico, Índico, Pacífico e o Ártico. Os continentes América, Ásia, África e Antártida, Europa e Oceania. Então, esses movimentos, a litosfera em si, como essas placas, que quando acontecem os tremores de terra, pode ser atingido como a gente vê casas sendo destruídas, cidade, tudo. Todas as placas são sólidas, né? Elas são muito resistentes, que se flutuam sobre o manto, e é viscosa. Essas placas se movimentam constantemente e chocam uma sobre a outra. Esses movimentos constituem a causa fundamental de diversos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Então, o que ocorre na superfície terrestre?
elas estão sempre movimentando e quando bate uma na outra, dá o nome de terremoto. Ele dá o tremor de terra. Chegando na parte superior, dá o nome de terremoto. A formação das altas cadeias de montanha, que teve início em 250 milhões de anos e ainda está em processo. As erupções vulcânicas, os terremotos e os maremotos são os principais. O Brasil se localiza no centro da placa sul-americana, que se limita com a Nazca e com a placa africana. Certo? Então, isso daí podemos dizer o quê? O Brasil está no meio, no centro da placa sul-americana. E dela não se encontra mais E no Brasil a gente não tem os terremotos, porque o Brasil está no meio da placa. Só acontece os terremotos onde o país que está no meio de duas, nas pontas de uma placa com outra. Mas o Brasil não está na parte central. Certo? E faz limite com a placa africana. Abalos de sismos são tremores de terra, são provocados pela movimentação das placas tectônicas ou por acomodação de camadas subterrâneas. Quando esse tremor ocorre em terra, é chamado de quê? Quando é chamado na terra, é chamado de quê? Terremoto. De terremoto. Desculpa, não consegui abrir o fone aqui. Certo. Quando acontece na terra, é chamado de terremoto. Quando é dentro do mar, é chamado de maremoto. Dentro do mar, quando tem um maremoto, vai provocar grandes ondas, né? Um tsunami? O de tsunami, certo. Grandes ondas. Né? Aí o aparelho que vai medir é o sismógrafo, certo? Então, o vulcanismo, que é o conjunto de processos que provoca a subida do magma, que acontece primeiro o terremoto, e depois fica ali a chama do vulcão, que sai os magmas do interior da Terra até a superfície, até a litosfera, na parte superior. Isso acontece o quê? O vulcanismo, que vem as lavas do vulcão, que ela é bem uma temperatura alta, certo? Então, isso acontece em várias partes do mundo, onde a região como a área da Ásia, do Japão, no México, certo? Onde vai no Japão, aí tem o chamado Círculo do Fogo, que é uma área que acontece mais terremoto e vulcanismo do mundo, que é a área que acontece diariamente, né? Os tremores de terra. E, por exemplo, um país como o Japão, ele já tem um tipo de uma arquitetura de lá, da engenharia, para construir as casas, já como sujeito a receber os tremores de terra. Olha, placas tectônicas, onde você já viu os assuntos em si, ó. Depois de muito estudo, eles concluíram que a Terra não era junta, não era contínua, né? A Terra era formada por blocos. Né? Esses blocos são chamados de placas tectônicas, que são 12 placas que existem no interior da Terra. Essas placas estão em constante movimento. E quando elas se chocam uma com a outra, vai dar o nome de
placas vai dar o nome de terremoto. Então, as placas, elas sempre movimentam, está sempre em movimento. A teoria da tectônica das placas é o estudo das placas e seus movimentos, e ela constitui a explicação fundamental para a existência dos abalos sísmicos, dos vulcões e das altas cadeias de montanha, né? Então, esses estudos delas, eles vão se movimentando e se chocam uma com a outra. A litosfera é formada por 12 placas e sobre ela se encontram os continentes e os oceanos, né? Então, as placas estão no interior da Terra e em cima os continentes. Quais são os continentes? América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártica. Certo. Então, são 6 continentes, certo? Desses 6, qual é o continente que não tem a ocupação humana? Antártica. Antártida, né? Lá é uma área bem gelada. Só tem gelo, né? Gente para lá através dos cientistas, só fazer pesquisa, fazer estudo. Aí todas as placas são sólidas e flutuam sobre o manto. Essas placas se movimentam constantemente e chocam uma sobre a outra. E quando se chocam, você já sabe que acontece os terremotos, os tremores de terra. Esses movimentos constituem a causa fundamental de diversos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. A formação das altas cadeias de montanhas, que se iniciou há 250 milhões de anos, e está em processo, né? Que são o vulcanismo, terremotos, maremoto, isso aí. O Brasil está localizado aonde? O Brasil se localiza na parte central da placa sul-americana, que faz limite com a placa africana, certo? Então, isso aí. Os abalos sísmicos são tremores de terra, são provocados pela movimentação das placas tectônicas, ou por acomodação da parte subterrânea. Quando esse tremor ocorre em terra, é chamado de terremoto. Quando é no fundo do mar, de maremotos, onde vai ter as grandes ondas. O aparelho que mede os abalos sísmicos é o sismógrafo. O vulcanismo é o conjunto de processos que provoca a subida do magma localizado abaixo da litosfera até a superfície. Começa do interior até a superfície terrestre, certo? São os tremores de terra que vêm da parte subterrânea até a parte superior, certo? Então, isso acontece em várias partes do mundo, né? Os tremores de terra, certo? Placas tectônicas. Depois de muito estudo, os cientistas concluíram que a Terra não era contínua. Olha, deu para vocês copiaram tudinho que eu falei aqui. Ingrid Avena copiou. Eu sei que copiou o que estava perguntando. Copiei sim, professor. Avena Esther copiou também. Oi? Professor Esté João Óstio. É, João, é? Sim, senhor professor. É que é o mesmo e-mail. Meu e da minha irmã. Ah, sim. Tá certo. Deu para copiar, não deu? Deu. Sim, senhor. E Sara, mas Maria, a Carolina copiaram? Sim, professor. Sueli. Copiei sim, professor. Certo. Antoniel. Sim. Certo. Porque esse assunto, como eu falei antes, é para vocês ir fazer as atividades daqui para frente. Agora,
O que foi que os cientistas concluíram com os estudos sobre a Terra? Que a Terra continua, existe na Terra, peraí, blocos que se chamam tectônicas. Que a Terra não era contínua, né? E era formada pelos blocos, né? Que são as placas tectônicas, não é isso? Então, essas placas, que são formadas são 12 placas, estão bem em constante movimento. E quando elas se chocam uma com a outra, vai dar os tremores de terra. Quando acontece na Terra, é chamado de terremoto. No mar, maremoto. Certo? Então, vamos dar isso daí. O Brasil localiza na placa sul-americana, na parte central, onde se limita com a africana. O aparelho que mede o abalo sísmico é o sismógrafo, né? Então, isso acontece em várias partes do mundo, né? Existe área como tem aí. Olha, 8h04, falta só 1 minuto, vocês vão se preparar para entrar nas outras aulas, né? Vão tomar água aí e até a próxima semana. Até, professor. Tchau. 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 Não, ainda não deu. Ainda não deu. 8h05, povo. Falta 1 minuto só. Ah, já saiu 3. Tá bom, mas depois eles entram de novo. Né? Não vão não entrar mais não. Hã? Eles não vão entrar mais não. Mas eles entram em outra aula. Vou pegar uma aula aqui. Tchau, professor. Agora sim. Tchau.